O INSS faz novo pedido ao STF para suspender ações da revisão da vida toda. A demanda vem em resposta ao ministro Alexandre de Moraes, que após a primeira solicitação de suspensão, deu um prazo de 10 dias ao INSS para apresentar um cronograma de pagamento da revisão da vida toda, que foi aprovada pelos ministros em dezembro de 2022. Vamos conversar sobre o tema com o especialista em direito previdenciário Danilo Schettini. Doutor Danilo, boa noite, obrigado pela presença, bem-vindo. Acho que a gente ainda não está te ouvindo, doutor. Será que está fechado o microfone aí? Vamos tentar de novo? Olá, Vitor. Peço desculpa, tudo bem? Boa noite, estou à disposição aqui de vocês. Prazer estar aqui. Tudo bem, obrigado pela presença. Doutor, para começar a conversa, queria que o senhor nos explicasse exatamente o que é a revisão da vida toda, qual foi o resultado desse julgamento que terminou no final do ano passado no Supremo Tribunal Federal, que ficou decidido, e o que achou agora desse pedido do INSS para tentar empurrar um pouquinho mais para frente. Pois é, a revisão da vida toda, ela objetiva trazer para o segurado INSS as contribuições, no cálculo do seu benefício, as contribuições anteriores a julho de 1994. Historicamente, em 1999, tivemos uma alteração legislativa. Tínhamos antes uma regra de cálculo, então os benefícios eram calculados de uma forma, e depois de 1999, com a entrada da Lei 9876, a forma de cálculo dos benefícios mudaram. E essa lei, ela trouxe duas formas de cálculo. Então ela trouxe uma regra permanente e uma regra transitória. A ideia da regra transitória, e isso em todas as regras transitórias, o objetivo é não prejudicar aquelas pessoas que já vinham no sistema previdenciário com uma expectativa. Então a mudança, ela não pode, via de regra, atrapalhar ou prejudicar essas pessoas. O INSS, então, desde a edição dessa lei, ele sempre utilizou a regra transitória e não a regra permanente. A regra transitória diz que deve ser consideradas contribuições apenas a partir de julho de 1994. Já a regra permanente, todas as contribuições. Isso foi levado ao Poder Judiciário, chegou ao STF e, numa decisão bastante apertada, por 6-5, decidiu que o beneficiário do INSS teria direito de trazer para o seu benefício as contribuições anteriores a julho de 1994. Mas não são todos os benefícios que se beneficiam dessa regra. Geralmente, quando nós começamos a trabalhar, começamos numa carreira inicial, com um salário menor, e com o passar do tempo, esse salário vai aumentando. Então, trabalhadores, por exemplo, da década de 80, que começaram a trabalhar com salários menores, na década de 90, talvez, já estavam recebendo um salário maior, e em decorrência disso, essa regra transitória aplicada pelo INSS, para ele foi vantajosa. Porém, algumas pessoas tiveram salários maiores na década de 80, por exemplo. Então, trazer essas contribuições para essas pessoas é muito importante, porque aumenta o valor do benefício. Como eu disse, a regra transitória, o objetivo não era prejudicar o cidadão. E isso foi o que decidiu o STF em uma decisão aí bastante apertada. Depois disso, todos os processos que estavam tramitando ficaram parados, aguardando a decisão do STF, e depois de dezembro do ano passado, esses processos retomaram. O INSS começou a ser condenado por alguns juízes a aplicar a revisão da vida toda e, inclusive, sofrer algumas multas. O INSS, então, foi lá e peticionou para o ministro Alexandre de Moraes, pedindo a suspensão de todos esses processos, porque ele ainda não tinha conhecimento da decisão, conhecimento profundo. Ele insistia que o seu sistema não permitia ou teria dificuldades de aplicar a revisão da vida toda para todo mundo, e, em decorrência disso, era importante para o judiciário ter cautela e aguardar o trânsito em julgado, quando não cabe mais recurso dessa decisão, para que o INSS, de fato, possa fazer a revisão da vida toda. O Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, ele decidiu, ele disse o seguinte: INSS, realmente há fundamento no que você está dizendo, mas o trabalhador já está aguardando há muito tempo. Então o judiciário não pode, depois dessa decisão, simplesmente suspender. E aí o ministro Alexandre de Moraes, então, deu um prazo de 10 dias para que o INSS apresentasse um cronograma, alguma proposta, para tornar mais factível esse pedido do INSS. Agora, no dia 27 de março, anteontem, o INSS peticionou, dizendo que não tem como apresentar esse cronograma, e isso realmente foi surpreendente. Imaginávamos que o INSS de fato traria uma proposta, mas não trouxe. O INSS disse então que não tem como cumprir, e aí ele se fundamentou
no fato de que ainda não tem conhecimento profundo da decisão e trouxe também uma informação que preocupa bastante a gente, Vitor. O INSS diz assim, dependerá, para aplicar a revisão, dependerá em primeiro lugar do conhecimento do inteiro teor do acórdão, pendente de publicação nesse recurso extraordinário. E aí ele diz, e eventualmente de questões que precisam ser aclaradas pela Suprema Corte. Isso é o que nos preocupa, porque o INSS já está mandando uma mensagem dizendo que vai entrar com embargos de declaração. O embargo de declaração é uma forma do INSS, como ele diz aí nessa petição, de aclarar aquilo que ele disse que quer conhecer. É bastante preocupante, os advogados não estão felizes com isso, a sociedade em geral não está feliz com esse comportamento do INSS, porque poderia ter aproveitado a oportunidade, de fato, feito uma proposta aí e resolvido essa questão que se estende já por muitos anos. Muitos aposentados já, inclusive, morreram e não conseguiram ver aí a revisão da vida toda aplicada no seu benefício e ter, em decorrência disso, uma melhor condição de vida. Acreditamos agora que o ministro Alexandre de Moraes provavelmente não acatará aí o pedido do INSS e permitirá, então, que os processos retomem aí o seu andamento e, em decorrência disso, tem aí as condenações em relação à revisão da vida toda. Pois é, e queria entender do senhor, doutor Danilo, são ações que correm separado, né? Em cada caso vai ser analisado individualmente, é isso, a depender da liberação, né? Caso se confirme essa previsão do senhor, o ministro Alexandre de Moraes rejeite o pedido do INSS, aí cada caso é analisado individualmente, é isso? Exato, a decisão do INSS, ela tem um efeito vinculante, então os juízes que estão ali em instâncias inferiores, eles vão ter que acatar a decisão do INSS. Os processos, eles estavam sobrestados, eles estavam parados aguardando a decisão do STF, porque isso é para ter uniformidade na decisão do judiciário. Então não pode juiz de uma região, por exemplo, dizer que tem direito à revisão da vida toda, e o juiz de uma outra região dizer que não tem. Então o STF falou, vamos parar com os julgamentos, então esses processos ficam sobrestados, aguardando o nosso julgamento do STF. O STF agora decidiu, então os juízes de instâncias inferiores, eles devem seguir o posicionamento do STF, mas sim, cada trabalhador, cada beneficiário, ou pelo menos a grande maioria, entraram com processos individuais. Então, cada pessoa deve observar o seu processo e identificar se ele já retomou o andamento e aguardar que o juiz do seu respectivo processo determine aí que o INSS aplique a revisão da vida toda, e aí ele tem aí, se for o caso, as vantagens em decorrência disso. E quem são os beneficiários, doutor? Quem é que pode solicitar a revisão? A maioria dos benefícios pagos pelo INSS foram calculados com base na Lei 9876 de 99. Benefícios concedidos a partir de 99 até 2019, quando tivemos a reforma da Previdência, eles foram calculados com base na Lei 9876 de 99. Com exceção aí a salário maternidade para empregada seletista, né, vinculada ao regime CLT, e salário família, por exemplo, são benefícios que não foram calculados com essa lei. Agora, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, pensão por morte, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, todos esses benefícios, eles podem sofrer alteração em decorrência da revisão da vida toda. Mas é importante que o benefício ou o primeiro pagamento desse benefício não tenha acontecido há mais de 10 anos. Existe uma coisa que nós chamamos de prazo decadencial. Existe um prazo para o beneficiário exercer o seu direito de revisão, e se tiver mais de 10 anos que ele recebeu o primeiro pagamento, ele não vai conseguir aí fazer a revisão da vida toda.